Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero cumprimentar os meus colegas de bancada aqui hoje, Diácono Francisco de Lima e o presbítero Antoniel Félix. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Um prazer estar aqui com vocês, querido Diácono Raniel, presbítero Otoniel. Um prazer estar aqui mais uma vez, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, aqui falando para os professores e alunos amantes da EBD. Amém. Para mim também é um prazer, é uma satisfação enorme estar aqui juntamente com o nosso querido irmão, Diácono Francisco, nosso amado irmão também, Diácono Raniel. É uma alegria para mim estar juntamente com vocês hoje, tratando aqui de um tema tão importante que é tratar do livro de Ruth, essa questão relacionada à própria vida em si, da própria Ruth em si. Vamos ter uma aula abençoada, para a glória de Deus, né? Esse encontro de Ruth com Boaz nessa aula. Amém. Este é o nosso EBD em Síntese podcast. Nós estamos aqui com a lição de número 4 da lição de adultos e, graças a Deus, mais uma vez, uma lição que particularmente eu tenho gostado bastante. Temos muito a aprender com ela. Esta iniciativa ela é do pastor Martim Alves da Silva, nosso pastor presidente, e também do nosso diretor do DENEC, nosso pastor Reinaldo Odilo. Graças a Deus, lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. Nós temos aqui um texto, se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, alguns versículos intercalados, e algo que eu não vi, pelo menos não vi na lição, é que Boaz é um tipo de Cristo. Não sei se isso é deixado muito claro, deveria talvez ter deixado um pouco mais claro, e Ruth um tipo da igreja que somos, né? E que precisamos de um remidor. Então, nós temos aqui três objetivos. O objetivo da lição número 1, apresentar a proposta de Noemi. Número 2, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E 3, refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Presbítero Antoniel, suas considerações iniciais, querido. Querido professor, amado, nosso amigo ouvinte e também que está nos assistindo aí pelo YouTube, professor Daniel e professor Francisco, é bom frisar que aqueles que estão nos assistindo, compartilhe essa mensagem, né? Dê seu like aí, não deixe de fazer isso, comente, porque assim que o nosso professor Raniel puder, ele estará lhe respondendo de forma... Já de forma... direcionou para mim, tudo bem. Então, eu acho importante que nesse primeiro encontro aqui, como o título da lição diz, o encontro de Ruth com Boaz, é enfatizado bem a questão relacionada à própria história da Ruth, que veio de Moab, né? Juntamente com a Noemi. Aqui ela encontra com este rapaz chamado de Boaz, e a história vai trazer dois assuntos importantes aqui na nossa lição, que nesse tópico primeiro aqui ele vai trazer Boaz como o remidor, né? E é importante nós frisarmos bem sobre essa questão relacionada ao que seria esse remidor e qual é o papel desse remedor, o que poderia acontecer, né, diante dessas circunstâncias que estavam acontecendo. A lição ela está, vamos dizer assim, dividida nesses pontos. Em primeiro lugar, aqui entender que Boaz, fazer um conceito do próprio nome Boaz, que seria assim uma tradução bem livre do hebraico para o português, seria aquele que nele está a força, ou seja, aquele que tem a própria força, alguém que tem a força, né? Então, de acordo aí com a tradição, inclusive rabínica, né? Que é importante também frisar, porque como nós estamos aqui trazendo subsídios em especial para os professores, é importante eles atentarem que existe a Escritura Sagrada, mas ela está dentro de um contexto em que é um contexto histórico diverso do nosso ocidental em especial. Nós estamos ali no Israel depois do período chamado dos juízes, ou seja, um período, na verdade, na época dos juízes, né? Não depois do período dos juízes. Na época do livro dos juízes está acontecendo esses eventos. E era um período muito conturbado, tanto espiritual como moral, bem como a própria monarquia nem existia naquele período. Era tão grave que lá nos últimos capítulos, no último capítulo do livro dos Juízes e os últimos versículos ali, você vai ver que a Escritura vai dizer que cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Então nós estamos diante desse cenário, o primeiro lugar que deve ser analisado, o cenário onde eles estão, né? Então, trazendo esse princípio, nós vamos estabelecer aqui o que seria essa tradição rabínica, vai demonstrar quem seria Boaz, porque aqui a lição ela vai trazer a ideia de Boaz como alguém que era remidor, né?
remidor, e também ela vai trazer a questão, professor Raniel, professor Francisco, sobre o que nós chamamos aqui de lei do levirato, né? Ou seja, a lição ela vai tratar desses dois assuntos e, em princípio, esses dois pontos especiais que eu quero trazer como foco aqui para nós conversarmos um pouco, são justamente essas duas questões que a própria lição no primeiro tópico está trazendo. Perfeito, perfeito. Diácono Francisco, por favor, querido, suas considerações iniciais também. Muito bem, nós estamos aqui então com uma lição muito importante, né? Se na lição anterior, como diz aqui o início da de hoje, fala que o assunto central foi a amizade que estava ali entre Noemi e Ruth, né? Nesta de hoje, um novo personagem entra em cena. Então, ou seja, se até então nós estávamos falando da pessoa, do caráter, né, do comportamento, da sua postura, do porte e postura da Ruth e da Noemi, e também como da Orfa, muitas salas de aula ouviram esse nome, Orfa, ainda que a personagem de forma bem limitada apareça na história, hoje aqui destacaremos um novo personagem, que é a pessoa do Boaz. Vamos trazer ele aqui como um parente remidor. Vamos falar aqui da prosperidade desse homem, vamos falar aqui do que ele fazia naquele tempo e a importância que ele tem no cenário, porque ele chega para e a sua chegada traz uma mudança drástica. Então, ou seja, é graças à entrada de Boaz, né, o parente remidor, que a alegria aparece. A tristeza até então é um assunto, tá? Patente. Mas aí Boaz chega, a alegria, né? Aquela ideia de que a incerteza perambulava, agora ela sai de cena e a certeza vem. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos juntos, vamos continuar aqui analisando esta lição tão palpitante, tão interessante. E eu quero destacar, queridos, também nas minhas considerações iniciais, que aqui há um cunho social fortíssimo que a palavra de Deus sempre se preocupa em trazer, que isso está presente no livro de Levítico, Deuteronômio e outras referências, em que o povo de Deus precisava de equilíbrio social, justiça social, equilíbrio social. As pessoas, por exemplo, como ela, que chegaram de forma muito paupérrima, né? Pobreza, situação difícil. Aqueles dias eram dias difíceis, tanto é que Elimeleque e sua família saíram de lá e agora estavam voltando por causa da viuvez de 3 mulheres, né? 2 voltaram. A gente observa que elas tinham autorização perante a lei que elas podiam colher naquelas plantações, porque aquilo que caísse do chão, a lei dizia que eles não podiam recolher. Então, era uma situação para que não houvesse mendicância no meio do povo de Deus. Então, as leis eram formadas para que as pessoas, mesmo as mais pobres, tivessem um mínimo de dignidade, e é nesse contexto que estas mulheres chegam de volta à sua terra. A palavra de Deus fala que Elimeleque deixou propriedades, mas não deixa claro que essas propriedades tinham muito valor, acredito que não eram tão valorosas assim, e elas precisavam, né, agora sem maridos, e naquele tempo não ter um homem, não ter o cabeça, era praticamente representar a bancarrota, né, a destruição da família, não se tinha nenhum tipo de garantias que não fosse a lei que o próprio Senhor Deus tinha estabelecido na lei de Moisés. Então, justiça social é uma palavra forte aqui, apesar de que a palavra-chave é encontro, mas a gente tem outras palavras-chave. Eu queria destacar aqui, queridos diácono Francisco de Lima e Otoniel Félix, que no hebraico existe 3 tipos de viuvez, e isso está no Talmud, está em tradições, é que havia a viuvez chamada almaná, que é quando a viúva ficava com bens, propriedades, condição financeira, almaná. Existia um outro tipo de viuvez chamada Issa almaná, que ela não tinha bens, mas tinha filhos homens que dessem condições de sobrevivência. E tinha um terceiro tipo de viuvez, que era chamada de Ezet Hamed, que significa literalmente esposa da morte, quando não sobrava nada, nem riqueza, nem marido, e ela
agora responsável pelas suas noras. Imagine vocês que, além de não ter bens, não ter filhos homens nem marido, ela tinha que cuidar das suas noras e a garantia era zero. Então, ela seria o que se chama de Ezet Hamed, ou seja, a esposa da morte, a viúva sem nenhum tipo de condição. Neste contexto, neste cenário, ela, por sorte, né, é feito um sorteio, ela cai no campo de Boaz. Então a gente observa que há a mão invisível de Deus cuidando de uma improvável, né? Presbítero Otoniel, o senhor fala sobre isso, eu Uhum. quero lhe ouvir sobre isso, sobre esta improvável moabita, querido. Interessante porque, como você fala aí, é improvável porque não se esperava todos esses acontecimentos, né? Então, o título da lição, de forma geral, ela trata justamente sobre essa questão relacionada à própria soberania de Deus, né? E contra o que a gente entende aqui de determinismo. Não há nada determinado especificamente para que isso ocorra. Não. São situações que ocorreram e no cenário aparece essa Moabita. Mas antes, professor Raniel, de nós entrarmos na própria Moabita em si, é importante deixar claro, porque você falou algo relacionado ao casamento em si, e quando nós Uhum. tratamos a respeito desse encontro de Boaz, onde aparece essa figura desse remidor, o professor no domingo, ele é importante trazer a ideia do que seria esse remidor, né? O que seria esse preceito remidor ou resgatador, né? No próprio livro de Ruth, ele vai aparecer ali cerca de 23 vezes o termo, seja ele o verbo, seja ele o substantivo, ou seja aplicado a resgatar, seja aplicado ao próprio resgate, né? Ela aparece justamente cerca de 23 vezes. E por que é importante dizer isso? Porque quando tratamos disso, essa seção aí, esse conceito chamado de redenção, é, passa a ideia de como seria essa pessoa que está em dificuldades, ou mesmo em perigo de vida, seja lá o que for, e há um parente próximo, né, que de acordo com o preceito de Levítico, capítulo número 25, aí quando você lê todo o capítulo 25, ele está trazendo esses preceitos que vai também tratar do chamado jubileu, né? E quando nós adentramos nos versículos 25 ao 28, você observa que existe esse preceito do chamado resgatador, aquele que vai resgatar, o que vai remir também, e ele traz três circunstâncias entre esses versículos 25 a 28. Como se daria esse resgate? Em primeiro lugar, esse resgate seria uma compra de volta da própria terra, porque o que estava envolvido ali era o quê? A propriedade, né? O conceito aqui era de propriedade. E qual era a questão principal? Era a propriedade que Deus havia estabelecido entre os judeus e que essa terra não deveria ser passada para, vamos dizer assim, vendida ou deixada de ter aquela tribo como dona proprietária daquela terra, porque a terra era do Senhor. Todos ali estavam, na verdade, apenas administrando. E para que esse conceito do que o livro está trazendo, essas instituições combinadas aí, ele está trazendo justamente esse momento para demonstrar que esse preceito ele vai trazer a ideia de unidade e para que nem o israelita estivesse em necessidade. Então, primeiro ponto, quando você lê os capítulos 25, versículo 25 ao 28 do Levítico, ele vai trazer sobre a ideia desse resgate, ou seja, entenda em primeiro lugar, é um preceito legal, né? Então, o resgatador, ele poderia comprar de volta a própria terra. Primeiro ponto. O segundo ponto era que o próprio vendedor, ele poderia comprar de volta e tem outra coisa também aqui, nada disso, vamos dizer assim, ocorreria se ele não ele quisesse. E no terceiro ponto, existe a chamada restituição nesse chamado ano do jubileu. E também tem a ideia de ele próprio, como a escritura diz assim, né, na nossa linguagem revista e corrigida, se vender, ou seja, eu devo, eu vou e me vendo. O se vender aqui, é bom explicar, que seria uma expressão para apenas informar que ele trabalharia por uma dívida, trabalharia pelo socorro naquele momento. Então, essas três situações são importantes frisar, porque nós estamos falando aqui de um preceito legal que está no livro de Levítico, capítulo número 25. Aí, uma coisa importante aqui, e onde é que essa Moabita vai entrar, é porque aqui no livro de Ruth em si, nós temos combinada, professores, dois institutos que a lei, em princípio, não determina que assim acontecesse, né? Que é o Instituto do Remidor e do Levirato. E não era da forma que que ocorreu ali no livro de Ruth. Ou seja, havia, e o próprio autor da lição traz a ideia aqui de como eles tratavam esse assunto. É como se ele dissesse assim, havia uma permissão para que isso ocorresse daquela forma. Porque temos aqui a morte do Elimelec, temos a morte dos seus filhos,
que era, no caso, o Malom, que era casado com a Ruth. E o que que acontece? Ruth volta para Jerusalém, isto é, Belém. Ao voltar para Belém, ali cerca de 80 a 120 quilômetros ali da cidade de Moabe até Belém, ela encontra uma situação, vamos dizer assim, uma vida, uma cultura totalmente diferente da dela. E nós estamos tratando aqui de uma mulher estrangeira, primeiro ponto. Aí o professor Ludwig vai atentar que quem era essa estrangeira, aqui é identificada como Ruth, que se autodeclarou como seguidora do Deus de Israel, e que o Deus da Noemi seria o Deus dela, e que para onde ela fosse ela também iria. Ou seja, o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui é justamente essa abnegação, essa voluntariedade dela desejar estar com o Deus de Israel, né? E a questão primeira aqui é ser o quê? Estrangeiro, professor. Primeiro ponto que eu trago aqui para nós meditarmos, ela ser estrangeira. Perfeito. O senhor fez uma conexão interessante, eu queria também frisar, presbítero Otoniel, Ruth 4 e versículo 6, que o remidor mais próximo, né, em grau de parentesco, não era Boaz. Então, Boaz se dirige ao remidor, a Bíblia não cita o seu nome, né, ele inclusive chama de fulano, não sei nas outras versões, e ele diz o seguinte: eu não quero remir, e o assunto nem é Ruth, né? A gente está falando de Ruth É. como estrangeira, mas o assunto aqui é Noemi, e Ruth entra para resgatar a situação de Noemi. Perceba que ela até se exime, né? Porque ela não é a atriz, vamos dizer assim, principal. Noemi é a pessoa que deveria ser remida e é feito através de Ruth. Então, no versículo 6, capítulo 4, ele diz: não, eu não posso remir porque pode causar dano à minha herdade. Observe que a preocupação dele era com o patrimônio, ele não estava preocupado com as Isso. mulheres, né? Ele estava Nem preocupado cumprir a com o lei, né? próprio. Não, ele deveria, ele deveria. E é tanto que ele tira o seu sapato, né? E, inclusive, havia uma espécie de insulto em Israel: quando você queria insultar alguém, você chamava de pé descalço. Não é Uhum. isso mesmo? Porque ele não cumpriu a sua obrigação, né, Diácono Francisco. Então, nós temos aí uma estrangeira e uma mulher que era da mesma linhagem de Boaz e do remidor original, digamos assim, que a Bíblia não cita seu nome, né? Exatamente. Agora veja o contexto disso tudo. Uma estrangeira, certo? E essa estrangeira nada mais é do que uma moabita. Então, assim, tudo ali estava Não depondo contra. bastasse ser estrangeira, era uma Não moabita, né? bastasse, Com Uhum. bastantes asteriscos, né? exatamente, e que se explique, né, o porquê desses muitos asteriscos. Vamos tentar aqui. Então, ou seja, como se não bastasse ser uma estrangeira, moabita. E aí, quando a gente vai pensar, né, no povo moabita, não tem como esquecer a sua origem, não lembrar da sua origem, não podemos esquecer. Daí você vai lá para o início de tudo, Ló, as suas duas filhas, que de forma apressada e impensada embebedam seu pai, tem relação com o seu pai sexual, e da mais velha nasce Moabe, e da outra mais nova vem Amon, Amonitas e Moabitas. Os Moabitas, focando nesse povo, negou apoio, não permitiu que Israel, quando precisasse, passasse pelas terras que pertenciam a eles, intrigas diversas, muitas vezes estavam juntos ali com o povo de Deus, complicando a situação, atrapalhando, mas Deus aqui se mostra mais uma vez presente na história, mostrando que ele vê diferente. Mesmo essas mágoas muito presentes e vívidas no coração do povo de Israel, o carinho de Boaz para com Ruth, a gente pode chamar de intervenção de Deus, do agir de Deus. Deus estava trabalhando, vendo a palavrinha chamada ancestralidade. Enquanto as pessoas estavam focando no regime, na rivalidade histórica, Deus estava ali tratando com questões ali que aos meus olhos são pequenas, como, por exemplo, a ternura, sabe? E a ternura trabalhando a pureza, e aí a gente está aqui, mostrando que a pureza não exclui a ternura. Então, logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça que era diferente. Era estrangeira? Ok. Pertencia a um povo inimigo? Ok. Mas as pessoas, meus queridos professores, já estavam trazendo comentários, testemunhos
aos ouvidos de Boaz. Essa daqui é aquela que não negou apoio e amparo. É aquela que não deixou de procurar E sustentar a sua é sogra. uma bela história da lei da semeadura, né, Diácono Francisco? Exatamente, falou tudo. A vida é uma plantação. É exatamente isso que nós vemos aqui. Então, essas informações, o que eu vou plantando, o que eu vou colocando, o senhor agora trouxe aí de forma brilhante, tá? O senhor fez agora, trouxe, Deus usou o senhor tremendamente aqui para abrir a minha mente. A vida é uma plantação. Essa foi a frase que Deus me deu enquanto o senhor falou aqui agora. A vida é uma plantação. O que eu vou largando no meu A caminho, lá na história se frente, passa numa plantação, né? A é história se passa numa verdade. plantação. A história aqui é numa plantação. Então, ou seja, veja que Deus foi dando, usando Boaz, o parente remidor, foi dando a essa mulher o que ela não tinha, uma identidade. Deus foi dando para essa mulher agora, de forma carinhosa, liberdade. Ela não estava só ali catando espigas, ela estava ali sem perceber. Tudo bem que ela foi muito bem instruída pela Noemi, mas ela estava sem perceber ali, avançando muito naquele terreno. Porque o que Deus estava vendo ali era o que a intenção de Deus ali, o que Deus estava fazendo era dando cobertura, fortalecendo o seu plano. Quando Boaz diz assim: não dei ordem aos meus moços que não te toquem, isso aqui é mais uma forma de Deus cuidar, sabe? De quem para ele é especial. Aqui eram os moços, que ninguém se aproximasse dela. Para o quê? Para não atrapalhar o projeto. Hoje tem muita gente aí, veja, muitas servas de Deus que lidam com essa questão do assédio moral e sexual. Quando nós podemos pegar esse ponto aqui e, se desejarmos agora, fazer uma aplicação. Quantas mulheres não estão sendo aí perturbadas de manhã, de tarde, de noite, através de atitudes sujas, de origem pecaminosa? Mas Deus tem dito para essas mulheres, de outra forma, sim, mas bem parecida. Não tenho eu cuidado de você até hoje? Eu lhe coloquei ali porque você disse para mim que estava precisando de um aporte. E é lá que eu vou glorificar o meu nome através do teu bom testemunho. Então, sabe, aí nasce esse homem, aparece cada vez mais a figura de um bom cavalheiro, de um homem muito educado, de alguém que estava ali. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Alguém que só foi aceita, só permitindo que ela passasse os portais daquela cidade novamente, porque ela estava acompanhada por uma pessoa que já dava bom testemunho, a Noemi. Aí Noemi não anda com qualquer um. Uhum. Noemi ou Naomi não anda com qualquer um. Vem agora com ela trazendo uma mulher que, por onde vai passando, as outras pessoas já vão falando: essa aqui, ó, é aquela. Essa aqui, sabe, me disseram isso. Isso é muito bonito quando acontece. Eu dou graças a Deus, porque desde quando eu cheguei aqui em Natal, que eu tenho observado aqui o professor entre nós, querido diácono, tá? O presbítero Otoniel Félix de Lima. Então, ou seja, eu tenho observado e a gente pode falar aqui exatamente isso, que dá para ver Jesus nele. Não tem como terminar aqui a minha participação esquecendo de falar de Jesus. Então, um viver santo não exige que sejamos, não permite que sejamos rudes, descorteses, ignorantes para com o próximo, né? Um mal educado, para com as mulheres, para com as crianças, para com as damas. Devemos ser cavalheiro para com as crianças, aquele que sabe instruir, sabe corrigir. Jesus, quando a gente olha para suas fases, olhando para a sua vida, a gente vê exatamente isso. Aquele que é conhecido na Bíblia como o mais puro entre os homens. Aquele que é conhecido, chamado como, tratado teologicamente, né? E até no devocional, no nosso dia a dia, é como aquele que é rei, é senhor, mas ainda assim, ó, sendo servo, sendo rei, senhor, é servo, é amigo, é conselheiro. Você imagina alguém que é rei, que aconselha, que... Então, essas coisas, às vezes, parecem estar distantes do nosso mundo. A gente não dá muita atenção, se prende muito a rei, a sumo sacerdote, a essas figuras, quando ligamos a Jesus. Mas esquecemos que ele é amigo, conselheiro, e que ele não quer, sabe, esse negócio, já diz a canção, né? Ele não quer que você foque só nessa coisa que liga ele ao transcendental, mas também ao imanente, que ele está perto e pronto para nos ouvir. Muito bem, eu queria puxar aí um pouquinho. A gente está, digamos, no segundo tópico, né? Pelo que foi trazido pelo Diácono Francisco de Lima, Sim, é, mas ainda a questão que fica um resquíciozinho do primeiro tópico em relação
ao comportamento de Boaz, toda essa questão social, comportamental de Boaz, não só em relação às mulheres, não só em relação às pessoas da sua casa, mas em relação aos estrangeiros e também em relação aos seus empregados. Ele era cortês, isso resta claro quando você vê o texto, que ele saúda e recebe em retorno uma saudação igualmente cortês, o que me deixa pensar que está muito claro que isso era uma prática comum dele. Ele fazia isso frequentemente e aquilo se tornou natural. Infelizmente, a gente tem visto que há práticas diferentes entre marido e mulher, e isso é muito triste de ver quando a gente percebe, principalmente entre os crentes. Caro professor, não seja você este mau exemplo. Trate bem a sua esposa, seja você o exemplo para os seus alunos, porque eles perceberão se o que você diz está de acordo com o que você faz dentro de casa. Trazendo para o segundo tópico, eu queria também colocar que a gente tem uma situação de dignidade e que agora eu pesquisei presbítero Otoniel na Hum, internet. E hum, essa situação é digna, mas as pessoas na internet fazem suposições, ilações, hum, mentiras a respeito do cunho supostamente sexual da aproximação de Ruth em Boaz, uhum, da forma como Noemi orienta que ela se aproxime, e eu já vi isso. Então, cuidado, professor, com as fontes que você pesquisa na internet para falar na sua lição, porque eu já vi pessoas afirmarem que isso tinha um cunho sexual. É como se a uhum, Bíblia estivesse usando uma linguagem figurada para uma aproximação desde o início de forma sexual. E isso é uma mentira. O que se percebe no livro de Ruth, de ponta a ponta, é que há uma cordialidade, santidade, respeito de uma maneira muito profunda e essa história não pode ser manchada pelo achismo de alguém que diz que quando Ruth se deitou nos pés de Boaz, na verdade ela estava fazendo outra coisa, presbítero Otoniel, que é uhum. algo que eu não quero pronunciar aqui, Sim. não é? Mas essa segunda parte fala justamente da pureza, da ternura, do agir de Deus naquelas que, como eu disse no início, são figuras que representam Cristo e a igreja, e está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, claramente quando ele diz: Vós sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, esta palavra não pode ser deturpada, tá certo? Existe um Verdade. claro relacionamento de pureza entre Boaz, que é sim um tipo de Cristo, e Ruth, que representa a igreja, não é isso? O senhor concorda comigo, presbítero Antoniel? Com certeza, Diácono Raniel, porque o texto em si, ele não está trazendo isso. O problema é que, como você bem falou, as pessoas tentam ler a escritura com os olhos ocidentais e caídos, tem mais essa. O olho, a mente caída, é deturpada, aquela mente que Efésios capítulo número 2 vai dizer que está dominada pelo mal, por Satanás. Entende? Então, entendendo isso, partindo desse pressuposto, eles começam a criar, como você falou, ilações. Dizem que é um eufemismo para certas práticas, como você falou aí. Está suavizando a questão, mas não. Se você ver no capítulo de número 3, que vai tratar desse assunto, na eira, Boaz na eira, aquela eira era, na verdade, um campo aberto, né? Não havia nenhum local específico, por exemplo, um quarto. Não havia ali. É claro que Boaz era o proprietário das terras, mas, pelo costume mesmo, todos ali estavam trabalhando de forma unânimes, fazendo as suas colheitas, e quando chegava a noite, eles, com aquela capa que eles tinham, eles se cobriam. Certo? Então, a aproximação de Ruth para com Boaz foi justamente nesse sentido de aproximar-se, porque ela tinha a intenção de informar ele a respeito, com respeito relacionado à questão do parente remidor, que a Noemi avisou que que ele seria o parente remidor. Então, como era que ela ia se chegar, uma vez que ela estava justamente ali também colhendo do que caía no chão, né? Então, ela chega-se em um momento específico e descobre os pés, como diz as escrituras, e não tem nada a ver com cunho sexual aqui, porque, em primeiro lugar, como eu falei, eles estavam em campo aberto.
né? Então não havia um local específico onde estavam tratando de certos assuntos. Segundo lugar, o termo aqui, ele faz referência justamente a uma questão, apesar de ser amorosa, esse é um contexto amoroso no sentido de ela dizer, olha, eu estou aqui como aquela que, vamos dizer assim, dependendo de você, certo? Eu estou aqui para cumprir com um mandamento que, inclusive, ele nem sabia, tanto é que no contexto ele pergunta, no versículo número 9, capítulo número 3, Boaz perguntou, quem é você? E ela respondeu, sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Ou seja, a importância dela é informar com relação à própria observação que o Boaz deveria ter para com ela, de ser o resgatador pelo fato do marido dela ter morrido, e também a propriedade de Ruth, como você falou aí, que de certa forma, se ela estava com a Noemi, ela fazia nesse momento agora parte da sua família. Então, a intenção dela, em princípio, era essa. É claro que também, nesse contexto aqui, não é no sentido que, como você falou, os deturpados dizem, o cunho sexual estava tendo outra situação, não. Até porque nós sabemos que havia uma proibição de relacionamentos sexuais antes do próprio casamento. Então, não poderia ser com esse viés, mas sim apenas como com a intenção de, como nós chamamos aqui no Ocidente aqui, de namoro, de se comprometer, né? Inclusive, eu vi um historiador explicando essa situação em uma questão arqueológica, inclusive, porque ao descobrir os pés, faz referência justamente a essa questão de apresentar-se e dizer, em outras palavras, para outra pessoa, eu preciso de sua proteção. E no caso aqui dela era o quê? Casar-se com ela. Ao passo de que quando você cobre os pés, faz referência justamente, é uma palavra também, vamos dizer assim, a gente chama aqui no nosso popular, né? No senso comum, popularmente falando, é assim, é uma referência para alguém que vai fazer, eu vou falar aqui o termo que eu vi, né? O exemplo que se dá é de Saul. Como é que Saul, quando Davi apresentou-se diante dele da caverna, Saul estava fazendo o quê? Estava defecando. Ou seja, porque à medida que ele senta, a capa cobre. Cobrisse os pés ali, era esse sentido. E aqui no caso aqui em especial, você observa que ele está demonstrando aqui o, a questão do cumprimento da lei para resgatador, e no final das contas seria o quê? Ela como a sua futura esposa, ou seja, é como o início de namoro que nós conhecemos aqui, mas nada tem a ver com a intenção sexual e práticas sexuais libertinas que se fala por aí. Ela se achegou aos seus pés, e existe um elemento aí que é o pé, que se repete na Hum, história, né? E Isso. ela se aproxima dos pés dele, e ele também procura o remidor na porta da cidade, na presença de 10 homens como testemunhas, e ali os seus pés são descalços, porque ele não quer. Existe o elemento pé na história, né? Exato. Existe um significado espiritual por trás disso, né? Os pés cobertos ou os pés descobertos, né? Você tem o elemento do pé coberto ou descoberto, trazendo um significado de remir ou não remir, Não é mesmo. trazer a solução ou deixar de mão, né? Deixar a pessoa desamparada. Então, Isso. o pé, ele tem uma relação interessante ao longo da história, meus queridos Diácono Francisco e Presbítero Otoniel. Nas igrejas medievais, por exemplo, se você tiver a oportunidade de ver por foto, ou os mais abastados, né, que possam viajar, você percebe que nas igrejas medievais existe um rapador na Uhum. porta das igrejas, porque aqueles que não tinham condições de chegar nas suas carruagens ou nos seus cavalos vinham a pé na lama, e ao chegar na porta da igreja, para não sujar a igreja, eles raspavam os pés no rapador, que é uma peça de metal, para tirar o excesso da lama, da sujeira, e poder adentrar a igreja. E daí vem a expressão pé rapado, que é alguém pobre, é alguém desprovido de condições financeiras. Então, existe esse elemento do pé ao longo da história, e que Contexto aqui cultural, é né? muito claramente, né, um contexto cultural que tem a ver com essa questão de cobrir o pé, de descobrir o pé. Até hoje, meus queridos, vocês vão de concordar comigo, que quando você vê alguém descalço, aquela pessoa realmente está com condições muito deploráveis, É, porque uma das coisas mais baratas que existe é uma chinela japonesa, né, como a gente costuma dizer, é, e às vezes a pessoa, ou porque está no mundo das drogas, ou está numa situação social muito difícil, ela não tem condição de ter apenas uma chinela japonesa. Então, os pés, eles estão muito ligados, né? E a palavra de Deus fala também lá no livro de Efésios a respeito de calçar os pés
com a Uhum. preparação do evangelho da paz. E também fala, se eu não me engano, no livro de Isaías, quão formosos sobre os montes. Isso. São os pés dos que anunciam a paz, as boas novas. Então, esse Inter- elemento pé também é interessante E nisso. interessante, professor, né, Francisco, que literalmente, lugar de seus pés, entendeu? Ou seja, a capa que cobria o lugar dos pés. E o símbolo, o significado desta capa, embora seja assim uma expressão, na verdade está se referindo à borda da capa. Que culturalmente era como se fosse assim, ela pede para cobrir ela. É assim? À medida que ela pede para cobri-la, ela está pedindo ele em casamento. Presbítero Otoniel, além do sentido do resgate, nós temos agora um Uhum, sentido, né, de casamento, um resgate de uma forma mais completa, de exato. união, né, e também fala da igreja com Cristo. E até hoje, no Oriente Médio, me permita dizer, pés descobertos é uma desonra, não é Isso. verdade? Você não chega num país do Oriente Médio com os pés cobertos, é uma desonra, é considerado inclusive uma nudez, né? É como equivalente aqui a um decote, por exemplo, indecente. Vocês me permitem fazer um comentário aqui sobre alguns versículos, Por favor, querido, por tentando favor. aqui, enquanto eu falo alguns versículos, né, não só comentando eles. Quando eu olho aqui para Ruth, capítulo 3, a respeito desses que olham para esta passagem, né, que está a bondade de Boaz aqui estampada para com Ruth, essa aproximação noturna dela, orientada pela sua sogra, né? A partir do versículo 5 de Ruth, capítulo 3, ela diz assim: Vou fazer tudo o que a senhora disse. Aí ela vai, se aproxima dele, de Boaz, etc e tal. E aí o versículo 7 fala que quando Boaz acaba de comer, de beber, vai dormir, e depois de uma cevada, de uma colheita, né, que ele fez da cevada, e a Ruth vai de mansinho, eles começam a comentar por aqui. A intenção maliciosa deles começa a partir do versículo 7 de Ruth 3, que diz: Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. Mas veja que o texto é claro, não mostra maldade, intenção. Essas mentes que estão compondo esses comentários tem tudo isso, essa maldade, essa malícia e a vontade de desconfigurar o original, de Isso. trazer para os jovens de hoje o que é um depoimento contrário, né, a tudo aquilo que está ligado ao mundo sacro. O versículo 8 de Ruth 3 diz: No meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar ali uma mulher deitada perto dos seus pés. Nós estamos focando nesse assunto pés. E pés, e por que não mãos? Porque as mãos se alisa. As mãos, sim, se tivesse as mãos aqui, poderíamos ter de Carícias, né? repente, oi? Carícias, né? Exatamente, de repente uma brecha para esses comentários maldosos. Mas não tem aqui um espaço para a carícia, para a malícia, não. Aqui é submissão. Veja o que diz o versículo seguinte. Ele perguntou: Quem é você? Aí ela diz: Eu sou Ruth, a sua empregada. O texto mesmo está dizendo aqui, ó. Não está dizendo aquela que pode ser sua mulher. Está dizendo: Eu sou a sua empregada. Ou seja, em outras versões, serva. Respondeu ela: O Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Veja o carinho, a ternura por trás das letras. Boaz respondeu: Olha aqui, aqui quebra todo tipo de sentimento faccioso. Boaz respondeu: Que o Senhor a abençoe, minha filha. Olha como esse homem ele era nobre. Ele era bom não só para com seus servos, seus trabalhadores. Ele, como disse o diácono Raniel, ele era bem visto não só por esses, mas pelas mulheres também. Olha como é que ele trata as mais novas, como sendo um homem experiente. Minha filha, você está mostrando, olha que coisa linda, maior lealdade à família do seu sogro, naquilo que está fazendo agora, do que naquilo que fez pela sua sogra. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou conversando com você, minha filha, porque eu sei o que você fez a Noemi. Mas agora o que você está fazendo é muito mais nobre e honroso para comigo, que sou um velho. Mas você sabe que eu, segundo a lei, eu sou aquele que pode lhe dar uma identidade. Agora, minha filha, não tenha medo. Olha que coisa linda. Na cidade, toda a gente sabe quem é você. Que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. Sabe o que ele está dizendo?
eu sei o que está escrito e não vou sair dele, mas eu sei o que você está me pedindo, mas eu sei o que está escrito e não vou sair dos ditames. Tá certo? Então, de fato, sou seu parente chegado, sou responsável por você. Mas acontece, olha a honestidade desse homem. A gente aqui, então, pega essas pessoas todas, esses profetas da internet, esses ensinadores aí das muitas lives, e diz o seguinte: a Bíblia diz a Bíblia se apresenta como contrária, como sendo uma voz contrária a tudo que você está falando aí. Então, aqui, de fato, sou seu parente chegado, sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e é até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite. Olha, ele não está dizendo, vamos se relacionar agora porque já está tudo garantido. Eu vou fazer a cabeça dele não, do que é mais chegado do que eu. Não, nada disso. Olha o que ele disse, versículo 13 de Ruth 3. Fique aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você ou não. E aí a gente sabe que por questões financeiras o mais próximo desiste. Então, se ele quiser, muito bem. Mas se não quiser, prometo por Deus, o Senhor que ficarei com essa responsabilidade. Agora É, deite-se e durma de novo. Olhe, agora vá deitar e pegue no sono. Então é isso que eu queria dizer para a gente interessante. fazer essas falas aí. Só complementando um pouco aí o que o professor Francisco disse, que uma coisa que ele citou no texto que eu achei interessante é quando diz assim, que a Ruth vai dizer que fazia e iria fazer tudo quanto a Noemi determinou. Ou seja, ela era uma estrangeira, e por ser estrangeira, talvez não conhecesse a fundo, apesar de ter casado com um israelita, né? Não conhecesse a fundo a própria cultura do povo hebreu, né? Ou seja, que cada país, cada região tem sua cultura em si. Então, ela foi fazer justamente por determinação da Noemi, porque ela sabia que ao ela se comportar daquela forma, Boaz ia entender que a questão aqui estava se referindo em especial justamente em resgatar e também ela a se apresentar como aquela que seria o para cumprir o levirato, a lei do levirato, para cumprir essas duas leis em especial. O contexto aqui trata disso, tanto é que ele informa que há um outro resgatador. Então, não tem nada a ver realmente essa questão aí, e tem a ver justamente, como eu falei a você no início aqui, nós falamos aqui, as três situações de propriedade que havia. Está se tratando de um direito de propriedade, certo? De um direito de propriedade que o resgatador poderia comprar de volta, não é o caso aqui. O próprio vendedor, no caso aqui, poderia comprá-la de volta. E se nada disso ocorresse, ainda tem aquela situação dele se receber aqui no jubileu a terra de voltas. Ou seja, o que ela estava fazendo aqui era demonstrando até essa situação, mas em especial aparece esse outro momento que é cumprir justamente a lei do levirato, né? Ou seja, ela também vai ser a esposa do próprio Boaz. E eles, vamos dizer Muito assim, bem, fizeram juntar as duas leis numa só, né? muito bem. E É cumpriram. uma concordância de fatores muito interessante. A terceira parte da lição, a gente está caminhando já perto do fim, a terceira parte da lição me traz uma reflexão que não está clara aqui, mas me parece que há uma dualidade na visão de Ruth quando ela vê o que aprendeu na convivência com Elimeleque, Malom, Quilion, Noemi, aquilo que ela enxergava na família israelita e aquilo que ela enxergava na sua própria cultura. A terceira parte da lição fala sobre o deus dos moabitas, que era Quemos, que inclusive tinha o sacrifício de crianças, e eu não preciso ir muito longe também para dizer sobre os cultos que tinham relações sexuais como parte das suas oferendas. Então, ela vinha de um cenário totalmente diferente e ela pôde observar o exemplo que tinha dentro de casa e o exemplo da sua própria cultura, e não me surpreende o fato dela dizer para Noemi: o teu Deus será o meu Deus. Alguém pode dizer assim: não, era só porque ela tinha amor. Eu suponho, isso é uma coisa da minha cabeça, e ao observar sacrifícios de crianças, prostituição cultural e outras práticas dos moabitas, em comparação com o que ela viu do povo de Deus, ela pensou consigo mesmo: eu preciso fazer parte deste lado e não deste, porque é algo que socialmente, eticamente, moralmente me soa mais adequado. E aí ela começa, depois de uma decisão tomada: não vou largar de você, não vou sair de perto de você,
o teu Deus será o meu Deus, é como se ela dissesse, eu quero o teu sistema de regras, eu quero a tua ética, eu quero a tua moral fazendo parte da minha vida para sempre. Eu não aceito mais esse sistema falido, esse sistema pecaminoso, esse sistema deturpado que eu aprendi dos meus pais, da minha cultura. Então, isso é muito especial para mim, ao ver que ela rompeu com uma tradição ruim. Ela teve a coragem de romper com uma tradição ruim. E aqui vem a terceira e última parte da lição falando sobre aquilo que Deus faz com a sua decisão. Perceba, caro professor, que nós somos consequências das nossas escolhas. Até mesmo quando vamos escolher um cônjuge, até mesmo quando vamos escolher um local de trabalho, até mesmo quando vamos escolher as nossas amizades. Nós somos produto das nossas escolhas e esta mulher soube escolher bem. Ela plantou a sua semente, a sua vida num campo fértil, produtivo, e eu não estou falando apenas da plantação de Boaz, eu estou falando de trazer o sistema de regras. Isso me parece muito com a oração modelo que Jesus ensina, Mateus capítulo 6, onde ele diz, venha a nós o teu reino. É como se eu estou dizendo, venha a mim o teu sistema de regras, venha a mim a tua ética, venha a mim a tua moral. Eu quero seguir este modelo, não o meu, não o que eu aprendi dos meus pais, não o que eu fui acostumado a ouvir na escola ou no trabalho ou por aí. Então, até para encerrar aqui a minha participação, eu quero fazer essa observação e também falar que o Senhor é especialista em mudar histórias. Ele é especialista em mudar o quadro, em transformar, em remir, em lavar, em limpar e operar milagres. E aqui essa história não está na Bíblia por acaso, nós sabemos como ela termina, porque desemboca no rei Davi, desemboca na descendência que leva a Cristo, e como bem falou Diácono Francisco, não posso deixar de trazer Cristo. A história desemboca em descendência que vai chegar até Cristo e que é muito bem retratado no livro de Mateus, na genealogia de Jesus, e ele, inclusive, aqui um parênteses, viu, que eles me permitam, ele fala 14 nomes e 14 nomes lá na genealogia de Jesus, Mateus, logo no comecinho, e que 14 no hebraico é a palavra Davi. Então, de fulano a ciclano, Davi. De Beltrano a ciclano, Davi. Repete o nome Davi 3 vezes para mostrar para o judeu, porque foi um livro escrito para o judeu, que ali estava Jesus, filho de Davi. E de onde saiu Davi? Dessa história aqui, que a gente está vendo, da união de um homem judeu com uma moabita. Isso é o quê? É especialidade de Deus, minha gente, mudar a história, e ainda deu a esta mulher a honra de fazer parte da genealogia de ninguém mais, senão o próprio Jesus Cristo. Assim, eu encerro a minha participação e passo para as considerações finais que os professores queiram fazer. Fiquem bem à vontade aí, meus amados. Você cita a genealogia, isso é importante porque na genealogia era até incomum o nome de mulheres, né? E na genealogia do Senhor aparece justamente essas mulheres. Ruth, aparece Raabe, aparece Batseba. Ou seja, e interessante que, no caso, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, né? Aí diz a escritura, continua dizendo que e Boaz gerou Obed, cuja mãe também foi Ruth. Obed gerou Jessé, e veio quem? O rei Davi, que também de Betseba veio Salomão. Ou seja, a genealogia de Cristo aparece essas 3 mulheres, e com isso você observa que há estrangeiras também na genealogia. Isso é para demonstrar a universalidade do que Deus quer dizer para o ser humano, que o Messias, o Mashiach, né, de Israel, não é apenas para os hebreus, mas sim que ele viria para resgatar, e sim o verdadeiro resgatador de toda a humanidade. Ele resgataria toda a humanidade, ou seja, há estrangeiros em sua genealogia para demonstrar que ele também é o rei, é Deus de toda a humanidade, não apenas do povo hebreu. E com isso eu acho interessante, e realmente também aqui nas minhas considerações finais, frisando isso, apontando também que essa cosmovisão, como o autor da lição diz, essa cosmovisão secular que eles produziam, que nós aqui dizemos que é o egoísmo, o humanismo, tudismo, né? O humanismo, o egocentrismo,
tudo isso que tiver, ou seja, vai atrapalhar a vida das pessoas. Ou seja, e aqui você observa uma decisão pessoal de Ruth. E essa decisão fez com que ela mudasse a sua história. Você observa que uma moabita, uma estrangeira, que em princípio não poderia estar ali, mas pela fé, como prosélita, ela crê no Deus de Israel. E havia duas situações, professor Raniel, professor Francisco, aqui para encerrar, que as pessoas do antigo Oriente Próximo, como se dizem, lá na verdade, mesmo antes, ainda na época do povo hebreu, desde a saída do Egito, como eles identificavam e como eles se relacionavam com Deus, seja qual Deus for, em todas as nações. Isso é consenso nas culturas antigas. As pessoas seguiam um Deus ou pelo que ele era ou pelo que ele fazia. Então você veja que o que esse Deus fazia. E Deus se relaciona com o povo de Israel fazendo milagres, mas ele diz para Moisés que se revelou para Abraão, Isaac e Jacó, mas pelo seu nome. Aí ele fala lá, o Senhor, que é o Yahvé, não fui perfeitamente conhecido. Ou seja, pela minha personalidade, as pessoas me serviam pelo que eu era, mas pela minha própria personalidade de quem eu sou, ainda não fui perfeitamente conhecido. E isso se deu através hoje de Jesus. Então, a abrangência de Ruth hoje, concluindo aqui, que esses acasos, que aparentemente era acaso, tornou-se justamente providência divina para nós estarmos hoje aqui e nós louvamos ao Senhor Jesus por isso. Amém. Amém. Exatamente isso que eu vejo. E aí, as minhas últimas palavras aqui, eu queria não terminar sem antes falar aqui o versículo que é tido como o versículo-chave do livro de Ruth, com 4 capítulos. O capítulo 2, versículo 12, diz assim: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então, aqui nós temos, neste versículo chave, tido como versículo chave do livro, aqui nós temos uma declaração do Boaz para a Ruth, sabe? Cuja as asas te vieste abrigar, ou seja, ele termina dizendo: você veio em busca de socorro, procurou a pessoa certa, você não errou o alvo. Então, ou seja, Boaz é um tipo de Cristo. Nós estamos exatamente, né, agora, neste momento, fazendo o que Ruth escolheu fazer. Ela largou tudo. Ela largou o Deus que valorizava o infanticídio. Era adorado através das mortes aí, o Quemós, né, o Quemos, né, através da morte de crianças. Ela largou isso tudo. Veja, ela estava a sua história toda até aquele dia, até entrar pelos portais ali, voltando pela terra para Belém de Judá, até passar ali, veja tudo que ela tinha vivido antes, tinha passado. Ela resolve abandonar para que agora, através de uma nova identidade e a partir de agora, uma nova história, servir a Deus com alegria. A lição ainda fala assim que a Noemi se exultou no Senhor, mas até essa alegria da sogra só foi possível porque a nora disse: o teu Deus será o meu Deus. Lá atrás ela fez uma escolha. Não me peça para te deixar. Não me peça para te deixar, porque aonde você for, irei eu. É isso que nós temos que todos os dias dizer para o nosso coração. Eu nunca vou largar Jesus. Eu nunca vou deixar o Senhor. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós desejamos que o Senhor abençoe a tua aula, abençoe o teu ministério, abençoe a tua família e faça como Frida Wingren, inspirada pelo Espírito Santo, cantou para o seu marido Gunnar Wingren, que pensava em desistir do ministério, o hino 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser, e assim ela vai dizendo aquilo que o Aleluia. Senhor colocou no seu coração, e ele, aos prantos, chorando, já pedindo para que ela fizesse as malas para ir embora do Brasil, diz: mulher, nós não vamos desistir desta obra, não vamos desistir do que o Senhor colocou nas nossas vidas. Hino 394. Deus abençoe a todos. Obrigado, Diácono Francisco. Obrigado, Presbítero Antônio Félix. A paz do Senhor a todos. Deus os abençoe em Cristo. Amém. Amém.